Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast diretamente do Enacom 2026. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou jornalista do portal Síndico Net e eu também sou síndica do condomínio onde eu moro há 10 anos. E eu também sou youtuber do canal Vou Chamar a Síndica. E eu tenho aqui comigo, para este tema, que é o síndico do futuro. CEO, gestor ou terapeuta. Eu tenho aqui ao meu lado o Newton Savieto. Bem-vindo, Newton. Tá. Obrigado pelo convite. Tá? Estamos à disposição. O Newton, ele é síndico profissional há quantos anos? 31. É pouco tempo, né, gente? 3 décadas aí de experiência. Aqui na minha frente eu tenho a Lígia Ramos, que ela é arquiteta, bióloga, síndica profissional. Bem-vinda, Lígia. Obrigada, 26, estou um pouquinho menos. E aqui também, para fechar aqui o nosso quarteto, tem o Sérgio Meira, que é diretor de condomínios aqui na Vice-Presidência de Administração Condominial do Secov, administrador de condomínios durante algumas décadas e, mais recentemente, síndico profissional também. Não é tão recente, até Não. brincar, né? Eu sou síndico profissional de um prédio familiar que eu assumi em 1987. Nossa! Eu ganhei até da Dona Lourdes, do nosso grupo de síndico Venceu, externo. hein? Verdade. 39 anos, mas realmente, como síndico profissional mesmo, há 6 anos, né? Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os colegas. Doutor. Vamos lá. E, gente, vamos abrir aqui com uma pergunta que seria muito legal ouvir a visão de vocês, né? Que o papel do síndico, ele evoluiu significativamente nas últimas décadas. Quais são as principais diferenças entre o síndico de ontem e o síndico de hoje? Então, Sérgio, você que já trouxe essa deixa de que o primeiro condomínio que você assumiu como Eu acho que síndico... o mais velho aqui da turma também. Vamos lá. conhecer 39 essa parte. anos de experiência como síndico. Mas é muito visível, né? Os prédios antigamente eram prédios muito mais simples em termos estruturais, né? E eu brinco que os síndicos da época, eu chamava dos síndicos de pijama, porque muitas vezes eram pessoas que estavam aposentadas, tinham mais tempo e se dedicavam a ajudar o condomínio nas tarefas de gestão, né? E às vezes foram pessoas que foram bem-sucedidas nas suas vidas profissionais, trabalhou em grandes empresas, então tinha experiência administrativa e ajudava o condomínio ali a fazer, mas era uma coisa muito amadora, as contas eram muito simples, as rotinas eram muito simples, né? Então, e também o tamanho dos condomínios eram menores, né? A gente usou muito tempo no Secov como base de cálculo, o condomínio médio, nós falávamos em 52 unidades, né? Hoje em dia, apartamento aí com 150, 200 unidades está cheio no mercado, né? Então mudou bastante. Então, Sérgio, trazendo a questão da simplicidade da gestão, o porte dos condomínios, né? Mudou muito de lá para cá. Muito, né? E Lígia... E agora os condomínios novos são condomínios clube, condomínios mistos, né? Tem loja e tem NRs, estúdios, tem unidades, né? Então, são condomínios bem maiores, a grande maioria deles tem muitas unidades, né? O que muda bastante. Eu acho que o perfil do morador, ele está participando mais do dia a dia do condomínio, talvez por conta da pandemia, ele vivenciou mais o condomínio e a mudança de vida trouxe muita gente a trabalhar em casa, se não está ficando direto, está ficando uma parte do tempo ainda em home office, então isso também trouxe viver mais a vida do condomínio. Por isso que a gente quebrou uma barreira muito grande, que era o síndico profissional nos condomínios residenciais, né? A gente tinha nos condomínios comerciais, acho que mais de 90% já estava dentro desse perfil, porque o pessoal quer o prédio funcionando, né? No residencial, não, né? Como é que você vai tomar conta do meu prédio se você não mora aqui? Como é que você vai saber dos meus problemas? Você vai ser prefeito numa cidade que você não habita. Mas na né? pandemia, o que a gente teve de renúncia de síndicos, né? O cara falou, poxa, eu assumi a sindicatura porque não tinha ninguém ali na Assembleia, né? Eu sou condômino novo, cheguei na Assembleia, só tinha eu, administrador, acabei aceitando. E aí o pessoal começou a entregar, porque o pessoal começou a sentir as deficiências do prédio, né? Então isso trouxe
trouxe uma mudança forte para o perfil de síndico mais profissional. E também os sistemas. O prédio hoje em dia são muito mais complexos, muitos sistemas, né? Sistema de segurança, sistema de reuso de água, sistema de energia solar. Então, tudo isso traz uma necessidade de um conhecimento muito mais profundo do dia a dia condominial para assumir uma função dessa. Bom, eu acho que, na verdade, a grande transição é que o síndico hoje ele tem de legendar. Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade ainda de viver o coletivo, desse compartilhamento de todas essas funções aí que o Sérgio citou, que é habitar, ter o lazer, consumir, criar os filhos, receber os visitantes. Então, você acaba tendo uma extensão, é uma pequena cidade. E, às vezes, quando você mora numa rua, num bairro, você não participa da vida do seu vizinho. Dentro do condomínio, isso acaba sendo inevitável, mesmo porque as construções são cada vez mais delgadinhas, as paredes mais fininhas, as lajes bem, então, esbeltas, o que significa que você vai ter que conviver com os gritos, com os choros, com as alegrias dos seus vizinhos. Então, eu acho que o papel do síndico profissional veio em legendar e ajustar, ajudar as pessoas a entenderem o que elas podem até esperar do morar coletivo. Então, eu acho que o síndico profissional veio para auxiliar, ensinar e refletir como isso pode melhorar. Aí que vem a história do tal do terapeuta. E Newton, conta pra gente a sua visão de evolução e essa diferença de antigamente para agora. Eu vivi toda essa época, né? Quando a gente era com a administradora, ela entregava a prestação de contas no 15º dia depois de encerrado o mês. A gente não sabia o que acontecia, então tinha que procurar. Depois a gente evoluiu e falou: você me entrega semanalmente uma planilhazinha, né? E daí para frente, até hoje que você vê, você não fala com ninguém, você já vai lá no sistema e o sistema te dá. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que era muito amador, era muito simples, o prédio. E a gente tinha um formato de trabalho que as pessoas aparentemente tinham menos problemas. Hoje, o síndico também, ele não pode ser o síndico só financeiro. Ele tem que ser um síndico terapeuta, um síndico participativo, um síndico humanista, né? Ele tem que ouvir as pessoas. Não é só reclamação, porque muita gente vem com a gente hoje querendo, né, desabafar. Você fica sem falar nada e desabafou, a pessoa agradece. Até falou: toma um café comigo que eu estou muito agradecida pela atenção. Só a atenção. Ouvir, né? Então mudou, né, essa parte de ouvir, ficou muito importante e uma gestão humanizada hoje. Boa. E aí, Lígia, seguindo aqui, hoje o síndico ele precisa dominar temas que vão muito além da administração condominial, como vocês foram já listando aqui. E por último, essa questão até gestão mais humanizada, as relações ali pessoais, interpessoais. Quais as competências se tornaram indispensáveis para exercer essa função de síndico? Então, muito interessante. Você estava conversando que o síndico era mais um administrador e olhava as contas. Hoje, eu acho que esses papéis se invertem. Eu uso muito a administradora para fazer a minha gestão financeira e eu entendo como a gente sendo um CEO mesmo. E eu preciso de um CFO, que é a minha administradora. Então, eu tenho o seguinte hábito. Eu estava falando com o Sérgio hoje mais cedo que eu tenho uma planilha que a gente vai alimentando, mas quando eu vou gastar alguma coisa, eu ligo para minha administradora e falo: oi, posso gastar? Como é que tá? Porque tem o caixa futuro, que a gente precisa comprometer as parcelinhas, etc. Então, eu acho que uma dessas questões é o síndico saber que ele tem que trabalhar com uma turma, é uma equipe. Aquela figura do síndico que antes ele dominava tudo, matava no peito, saía correndo e marcava o gol, não tem mais. É um time, ele tem que saber as limitações. Então, a primeira, eu acho que é isso, saber trabalhar em equipe. O síndico moderno, ele não é sei lá, o reizinho, o super-homem, tem que tirar essa história da cabeça. E claro, quanto mais a gente tem habilidades distintas, você acaba tendo conhecimento que você precisa de auxílio. O fato de eu ser bióloga, a gente já conversou bastante sobre isso, eu sei dos problemas que a gente tem quando tem que remover uma árvore. Tem gente que, por desconhecer, manda cortar, porque acha que não, mas tá dentro do meu terreno. O que tá fazendo mal aqui? Tá caindo folha na piscina. Toma uma multa lascada, nem sabe por quê. Então,
tem de entender muitas coisas. Não precisa ser especialista, mas precisa ser curioso. E entender que quando você está dentro do lote urbano, você tem que respeitar coisas que foram estabelecidas em projeto. Eu acho que a gente não sabe ler onde a gente mora. A gente não sabe que você tem aquela. Vamos cimentar aqui. Não pode, meu amigo. Aquilo lá é uma área permeável. Foi aprovado assim na prefeitura. Ah, mas o poder público não vem fiscalizar. Não, mas você tem quantas pessoas morando aí nesses O condomínios? condomínio ele compra um empreendimento de uma forma, ele quer mudar totalmente. tudo. Por isso tem muito vizinho que fala assim, poxa, vai comprar o pé do vizinho, aqui não tem isso. Aqui não tem, mas aí o síndico tem que falar, não, vamos, olha, volta aqui no seu memorial aqui, tá vendo que tem isso aqui? Então você precisa saber um pouquinho de cada coisa, só que a gente também falou outra coisa no almoço hoje. Às vezes as pessoas não acreditam no síndico, então eu preciso de gente que me valide. Então hoje o síndico tem que ter um advogado, tem que ter um engenheiro, apesar de você ter, às vezes a gente tem o conhecimento específico, hein? Mas me valida mais quando a moça da administradora diz, tem dinheiro. Quando o advogado fala, pode multar. Quando o engenheiro tem, aprova essa obra. E hoje eu tenho uma assessoria nova, vou contar, eu tenho assessoria de comunicação. Eu estou contratando jornalista, estou contratando agência para ajudar nos meus veículos de comunicação interna. Porque tem que adequar a linguagem, a gente engaja os moradores com isso. Então, assim, o que mudou? Eu acho que hoje eu sei que eu sei menos, cada vez menos, que eu não devo me meter a besta, porque senão eu vou conduzir mal aquelas histórias e vou me cercando de profissionais. Mas foi bem interessante você trazer essa parte das competências, né? Então, o síndico ele tem que ser ali tem que ter essa multidisciplinaridade de conhecimento, mas ele não precisa se aprofundar, mas se cercar de bons especialistas nessas diferentes disciplinas que envolvem a gestão condominial. E a comunicação, gostei muito. Como jornalista, eu digo que isso faz muita diferença. A gente acertar o tom da comunicação com cada comunidade. Tenho 2 condomínios já dentro da minha carteira que a gente paga uma assessoria de comunicação. Que bacana, muito bom. E Newton, muitos síndicos afirmam que parte do seu trabalho envolve administrar conflitos, mediar interesses e lidar com questões emocionais dos moradores. A liderança emocional passou a ser uma habilidade essencial na gestão? Sem dúvida. Isso hoje, se o síndico... primeiro, ele tem que gostar de ser síndico, né? Gostar de pessoas. E, segundo lugar, ele tem que ter habilidade para conversar, de falar, de principalmente ouvir. Né? Nessa parte, ele tem que ouvir para que a pessoa externe o que ela tem que falar e, a partir daí, a gente também poder aconselhar. E a gente tem que saber que nós não somos, tem que ter humildade, acho que o síndico. Falar, nós não sabemos tudo, né? Somos curiosos, mas a gente não sabe tudo. Então, algumas vezes eu vou consultar, né, eu tenho psicólogo, tenho terapeuta, tem isso, tem, né? Cada vez mais você tem que se cercar para conversar. Ter resposta pronta, né, Milton? O pessoal não gosta disso, né? Você quer achar que está sendo ágil e fala uma resposta pronta? Não. Muito melhor falar assim, olha, eu não estou bem a par desse assunto, me dá um dia aí que eu vou me inteirar melhor e amanhã cedo a gente volta a conversar. Muito melhor do que você já querer dar Mas aquela... a maioria das vezes a gente pode falar, olha, né, se eu tenho certeza, eu falo, você não, e muitas vezes, por isso que eu falo, é humildade. Exatamente. Né? Você não pode responder na hora, porque ele acha que você está chutando. Tá certo? Ele está chutando e fala assim, ele não sabe da coisa, ele está tirando o problema. Então, não. Né? Então, eu vou pensar, vou consultar quem de direito. Então, a gente vai fazer. Uma vez eu fiz uma matéria para o Síndico Net sobre... A gente estava na época da pandemia, eu acho que foi quando realmente aflorou muito mais a questão de saúde mental, porque todos passamos por isso, mas de lá para cá isso enfim, é algo que veio e mudou a vida das pessoas, junto com a tecnologia, junto com os algoritmos, né? Isso tudo afeta muito a gente. E na época, eu lembro que eu fiz uma entrevista com uma psicóloga que é especializada em comunicação não violenta, e ela falou muito isso que o Newton trouxe, né? Você marca ali um café para bater um papo com o morador, e às vezes ele só precisa ter alguém para ouvi-lo. Às vezes é só um desabafo, ele não quer solução nenhuma, ele só precisava conversar com alguém. E o que ela falou que faz parte dessas técnicas de comunicação é realmente você dar o espaço. Às vezes ele vem brigando com você, não tendo razão nenhuma com você, mas ele tem lá uma questão dele. Então você já está preparado para isso, né? Segura,
Então, o que ela falou, escuta. Não, Porque porque só... o natural o que que é? É ação e reação, É, né? O perfeito. cara te chuta a canela, você já quer uma Pra reagir na mostrar mesma moeda, né? agilidade, pra É. mostrar E agilidade. aí E a técnica é essa, incrível, é- quando você consegue ter esse autocontrole, que eu acho que síndico tem que ter Tem que ter. autocontrole, acho que é pré-requisito É. da função. É. E quantas vezes aconteceu comigo, pessoas ligam agressivas e você falou uma coisa que acontece quase todas as vezes quando você tem esse autocontrole, essa paciência. A pessoa acaba a conversa ou a ligação falando, Sérgio, me desculpa, eu me excedi, Mas, eu tô preocupado, tô com outros problemas, acabei descarregando em você me perdoe, não sei o que Uhum. lá. Fala, não, imagina, é assim mesmo. Então, eu A tenho, panela de pressão, É. ó, baixou. Vai eu abaixo. tenho duas dicas para isso. Eu normalmente não respondo na hora, porque a pessoa está tendo um surto de ansiedade e você fazer. Aquilo não vai ter fim, ela vai ficar batendo. Então, normalmente, quando eu vejo que está muito agressivo, eu não atendo, eu não respondo. A pessoa fica com muita raiva, mas vai passar aquele surto Surto, dela. Uhum. Porque naquele momento, às vezes, ela fica até impermeável. E eu tento trazer para uma conversa presencial e com um bolinho de fubá. Porque eu acho que o bolinho, essa coisa de se acolher um pouquinho, coisa de mãe, né? Toma um cafezinho, então eu chamo muito de terapia do bolo de fubá, e também serve para mim, porque tem hora que você quer responder, aí eu ponho o bolo de fubá na minha boca, eu não posso responder, melhor não. e aí eu fico escutando É o a tempo da pessoa. mastigação, você É. escuta, a pessoa baixa aquela pressão É. toda e... Eu acho que a função do síndico É também duro. é ser moderador e não juiz, né? Juiz, E tem aquela máxima que É. todo mundo fala, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? feliz, né? Mas é que a gente, às vezes, numa sentadinha, você já sabe, é a pessoa que você multou, é a pessoa que está incomodada com uma coisa que você não pode mudar. Então, você já fez o diagnóstico. É difícil você ficar Passa. caladinho lá, Não. esperando. Não. Mas é o que você falou, Mas né? Esvazia. esvazia. Não. Aí depois. Eu acho que é importante, eu acho que é importantíssimo Perfeito. você, e é difícil, né? Eu, na minha vida profissional, antes de ser síndico, eu sempre aprendi, sempre fui treinado que eu atendia clientes, né? Na parte de computadores, eu atendia cliente. E sempre me falavam, olha, você, em primeiro lugar, tem que ouvir. Vai ver qual é o problema. Não tenta responder no meio do questionamento, que você pode ir por um caminho errado. Então, ouve, deixa desabafar. Fora que a pessoa dá aquela desacelerada, aí você pega e tenta responder, mas não tentar responder tudo, tá certo? Quantas vezes tem que chegar e falar, olha, tem um advogado que pode me ajudar, tá certo? Quantas vezes, eu falo, eu tenho um terapeuta, eu não tenho contrato com o terapeuta, mas eu tenho pessoas que me dão suporte. Eu E tinha uma falo, ó, psiquiatra que é, me ajudava. Exato. Então a gente pede, e depois ele dá cada dica. Teve um caso que eu tinha excepcional, que a pessoa queria até, né, se matar, e eu não sabia o que fazer. E ele estava trabalhando na portaria, ele trabalhava à noite. Falei, eu vou mandar ele embora, eu vou piorar a situação dele, né? Aí eu fui conversar. Ele me deu uma saída que eu nunca tinha pensado, né? Ele pediu uma série de informações, né? Que eu fui conversando com ele, e a pessoa acabou chegando e falou, eu estou fazendo a maior besteira do mundo. Né? Tem técnica, Sem na verdade Exato. tem técnica. Ele me ensinou uma parte técnica que eu não tinha nem ideia de que é, mas aí eu, né, tive, né, aquela tranquilidade para não responder na hora, porque eu ia responder besteira, tá certo? Deus Ia fez piorar. o homem com 2 ouvidos e Com uma dois- boca. Exato. E mais e falar. Exato. Isso mesmo, Aí hein? eu ia acabar piorando a situação em vez de melhorar. Tá? Muito bom. Lígia, falando desses ambientes, né, onde a gente convive com diferentes gerações, com estilos de vida também distintos, com outras expectativas, pessoas que estão em momentos de vida diferentes, como construir diálogo e consenso sem comprometer a gestão? Olha, é super legal isso, porque hoje em dia a gente tem que pensar que as pessoas clamam por limites. As gerações todas. A gente está vivendo hoje, né? A primeira vez na humanidade que a gente tem 4 gerações convivendo. Então, você tem gente que absolutamente foi criada a ferro e fogo e outras que não têm ideia do que é um não. E nesse sentido, eu acho que a figura do síndico, eu tento ser o mais moderna possível, para que eu não crie nenhum tipo de preconceito. Então, eu acho muito legal que as pessoas se sintam à vontade de falar comigo. Então, você tem que ter uma adequação social. Se você vai falar com um público jovem, até o trajar, a maneira de você falar, o lugar que você vai marcar uma conversa, você tem que levar em conta, porque você tem de tentar estabelecer o canal. Uma vez que você estabeleceu o canal, eu acho que você pode falar
tudo que for necessário, porque a pessoa tende. Você tem que. É o método Paulo Freire, né? Como é que você vai educar? O problema é que, às vezes, pela falta de tempo, a gente tem muita tarefa para fazer, é muita solicitação, é um monte de etapas que, às vezes, depende. O nosso trabalho tem muito erro. E isso a gente acaba não tendo paciência. E essa construção, ela leva tempo. Responder em 2 etapas, porque você já quer receber, você quer responder para se livrar. E não dá. Temos que lembrar também, né, Lígia, os jovens, o time deles é outro do nosso, Totalmente. né? Então, o canal de comunicação que você falou, também acho super importante a forma de como se comunicar. Quer dizer, querer mandar um e-mail para um jovem hoje, é falar, não olho mais e-mails, né? Você tem que mandar no WhatsApp, Não, ou entra no app do condomínio. Não preciso falar com ninguém. Qual é o app, né? E a gente acha que aquilo. E é engraçado porque tem coisas que as gerações são extremamente rápidas para fazer, e tem outras que ela. E para mais jovem é diferente, é devagar. Você fala, mas eles não são rápidos? Não, eles são rápidos para algumas coisas, mas eles são extremamente lentos para outras. Eles não entendem, às vezes, que. Nossa, mas a lâmpada do meu apartamento quer dizer que o Zé não pode vir trocar o que tá. Não, não pode. Por quê? Porque é dentro do seu apartamento. Mas qual é a diferença? É que a propriedade privada é dentro aqui, lá, que é uma área comum. Se você não tem o tempinho de explicar, inclusive, o que é o mecanismo, o lugar que ele mora, a pessoa. E é muito anterior. Agora, se você parte do pressuposto que, imagina, ele assinou uma escritura, ele sabe o que é. Ele não Não leu sabe. nada, Ele não né? leu nada. Porque ninguém lê, né? Só lê a parte do Agora, financiamento. uma barreira que nós quebramos também bastante, acho que nesse momento, foi essa assembleia virtual, né? Que o primeiro momento, o que todo Excelente. mundo falava? O pessoal mais velho não vai dar Não dá conta de conta. participar de uma assembleia, não vai funcionar, né? Pode Deram ter sido a conta. primeira vez que, né, eu tenha pedido para o meu neto lá me ajudar, mas depois disso, Depois eu estou Foi. dominando, e as assembleias virtuais aumentaram muito a participação, o quórum de participação dos E a condôminos, né? postergada também, E que eu a acho legal. minoria barulhenta, né? A gente sempre É. teve uma minoria barulhenta nas assembleias que muitas das vezes dominava o ambiente. Então você preparava tudo para fazer uma assembleia super bacana, de repente uma minoria barulhenta destoava tudo, ou não queremos fazer nada. Nada como E desligar agora, o quando microfone, você tem o né? microfone ali Perfeito. e está gravando, mudou totalmente. Só falar que está gravando já muda o Sabe o comportamento. que eu faço? Às vezes, aliás, preciso lembrar mais da Catarina. Eu contrato mediadores. Eu tenho o presidente da mesa, eu sou a síndica, eu trago uma figura externa que desliga o microfone, fala: o senhor pode se retirar? Porque senão a gente não consegue deliberar. Trava todo o processo, porque às vezes a estratégia é essa, aliás, né? É um mestre de cerimônia, né, Lígia? Isso. É igual debate político. É. Tem de ter o. Eu tenho uma forma de tratar com várias gerações. Primeiro que eu sou de uma geração mais velha, né? Eu me dou bem com o pessoal velho também, e me dou bem. Mas eu faço um censo quando eu chego no prédio. Eu faço um censo para ver qual é as idades que eu tenho. Perfil médio, É, né? porque tem prédio que eu tenho perfil que basicamente é descasado, é velho, a pessoa mais velha, quando eu falo mais velha, acima de 70, né, que fala coisa, então você tem que ter uma linguagem para isso aí. E para outro. E tem prédios que eu uso 3 linguagens diferentes para as pessoas, porque eles não aceitam, o mais novo não aceita e-mail, né? O mais velho não vê nada. Ele precisa ter um papel na papel. frente dele para colocar. Ou Então, ele tem marcar um horário, ele quer Não, conversar. Exato. E Ele quer tem encher o outros dia que eu dele, faço. né? Exato. Também. Aí o que eu faço? Tem vezes que eu falo, bom, olha, no dia tal, de tal hora, tem prédio que eu falo, à tarde, eu vou estar lá no prédio, eu fico lá das 2 às 5, sentado lá, né? Faço outras coisas enquanto não tem ninguém. O famoso Tô lá pra atender. plantão com Eu tô no cafezinho, plantão, né? Com um cafezinho, exato. Isso. Tá? E tem outros que a gente vê, tem pessoas, hoje está acontecendo em alguns prédios, não é prédio, antes eu tinha prédio de apartamentos menores, mas hoje eu estou vendo o seguinte, os filhos, né, quando fica o pai viúvo, a mãe viúva, e eles pegam e deixam lá, e não vão lá. Eles querem que alguém que a gente Dê faça atenção. dê atenção. E aí o que a gente faz? O zelador, principalmente o pessoal mais velho, o zelador, a gente fala, zelador, todo dia de manhã, né, na hora que você vai na portaria ver se está tudo ok, dá uma ligadinha para a pessoa. Se ele não desceu, porque tem gente que desce, vai buscar pão, vai buscar leite e tal, e tem Tem a gente que não rotina, desce, vira a rotina. Ele saiu da rotina, liga,
né? Falei, tá tudo bem, fulano. Senso de comunidade. Exato, de Olha comunidade. que legal. Então, Muito por isso bom. que eu falo, Muito bacana. eu estou muito com esse, né, com essa vibe de você ter um atendimento, né, bem Personalizado também. humanizado. para É. isso. Claro que não pode ser um prédio de... Não né? concierge, né? Mas é você ter um olhar Um olhar. apurado ali para as Mas rotinas. aquele, quando é um prédio, esse que eu falo, que eu tenho bem diversidade, são 128 apartamentos. É o único que eu tenho grande. Né? Mas mesmo assim a gente faz, a pessoa não desce, a pessoa Tem piscina nesse apartamento? tem E piscina. qual é a temperatura da água da piscina? Lá nós decidimos, eu Nessa época, não vamos te influenciei, ligar, porque custa eu muito também, caro. influenciei o pessoal Ah, a não climatizar. ah. É mesmo? Tá? Porque senão tem gente, porque ele sabe, quem nada quer 26. 19 graus. É. E pessoal de idade quer 35 Nas graus. piscinas suas só entra criança. Exato, porque exato. mais de idade, Ele Então, resolveu, Aí você bota 29 graus, o atleta Não consegue vai nada. reclamando. Né? Então, por isso, eu prefiro até nesse caso específico, não tem. Não tem. E aí a gente tem que fazer um tipo, até para chegar na piscina, um elevador de um andar. Falar, olha, estou dando atenção, sobe aqui no elevador e você não precisa subir a escada, que tem que subir uma escadinha. Então a gente adequa à forma que tem, né, que tem a sua comunidade. Aquela população Essa ali população, local, né? exato. Qual Mas é o a gente perfil? tem de ter uma administração do tempo muito assim, isso é que é a ciência, eu Nossa acho. grande arte. A né? nossa grande arte, porque olha só, olha quanta habilidade que ele tem que ter para poder julgar isso. Se você não tem paz de espírito e tempo, fica difícil. Por isso que tem Exato. que dividir, a gente tem que dividir o nosso trabalho, Isso. senão não dá conta mesmo. E Sérgio, agora... Não sei se está muito adiantado ou atrasado, mas tem uma coisa que aconteceu nesse prédio, tem um advogado que é aposentado de cartório e nós temos telefonia, né? Telefonia lá, que entra na portaria e vai direto para os apartamentos. Nesses dias começou a ter problema com a linha analógica e ele estava achando que a gente queria desligar o telefone, desligar e cada um ficar o seu. E ele não usa o celular nem matando, ele não usa. Né? Ele não sabe fazer absolutamente nada com o celular. E ele me ligou, mas estressadíssimo, né? Nem estava pessoal. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos conversar. Aí eu tive que pegar para ele e falou, olha, que ele achava que eu estava contra ele. Né? E é uma coisa de memorial descritivo. Eu falei, você viu que está no meu? Ele falou, eu vi. Eu falei, eu estava achando que você ia tirar e eu já estava com a petição pronta, que ele é advogado para... Eu falei, mas ninguém está falando de tirar. Nós estamos com uma dificuldade, né? Com a E a gente operadora, vai... né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Vamos começar, isso. Então, tudo que a gente falou. Em um dia e meio, resolveu o problema das linhas, liguei para ele. Falei, olha, conseguimos. Pelo telefone fixo? Pelo telefone, não, eu liguei pelo telefone fixo. Tá certo? Eu liguei na portaria, que eu não estava no prédio, liguei na portaria e falei, passa. Transfere para ele. É a BX. O bom e antigo lá, a PBX. Aí ele ligou, pô, Nilson, tá me ligando pelo... Tá funcionando já? Eu falei, tô te ligando para dizer que tá funcionando e fique tranquilo. Ele botou no livro, que ele escreve no livro ainda, não bota coisa. Milton, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço demais toda a atenção. O que eu fiz? Uma ligação com a administradora, falei, faz para mim isso, né, para a gente conseguir, e a outra ligação para ele. Foi todo esse tempo que eu gastei. Né? Então, Essa eu acho que investi. pessoalidade é muito importante. Exato. Né? Dá atenção. Então, né? E-mail é muito frio, né? Uma mensagem no WhatsApp é muito fria. Isso. Você lê com o teu humor, né? Exato. Às vezes você nem está sendo agressivo, mas a pessoa já lê achando que você está Ele já estava predisposta, né? Bravo. já estava com a interpretação na cabeça. E já estava achando que o zelador estava contra ele e queria, porque ele não queria transferir. Não é uma dificuldade que a Eu gente tenho tem. minhas questões com o WhatsApp. Eu até escrevi um dos artigos que eu mais gostei que eu escrevi foi sobre o Eu WhatsApp. tenho umas, eu tenho Eu acho, todas. então eu acho que é muito complexo, é uma ferramenta muito ágil, importante para algumas comunicações, mas ela não pode ser a base que vai nortear, eu acho que a gestão condominial. A gestão condominial profissional não pode ser feita através de cliques no WhatsApp, Não mas pode. Serve o WhatsApp para gestão de síndico de mão única, né? Para você informar a coletividade. Informativo. Isso. Entrar em debate, senta no grupo de moradores, síndico está fora e não tem Quando obrigação você nenhuma de quiser ter acompanhar. acesso à informação, você tem. Isso é muito bom. Mas agora acionar, liga. Vem falar comigo, né? Exato.
Agora, Sérgio, caminhando um pouquinho aqui para a parte jurídica, né? A pressão jurídica sobre os síndicos aumentou nos últimos anos. Quais são os principais riscos e responsabilidades que exigem atenção redobrada dos gestores condominiais? Parte jurídica é sempre muito complicada em condomínio. Eu acho que a primeira delas é falta de dinheiro. E muitas vezes a falta de dinheiro vem de má gestão ou de inadimplência. Então, acho que inadimplência continua sendo o carro-chefe para a gente estar com o olhar sempre muito atento, porque eu preciso de 100 moedas por mês. Se não entrar essas 6 moedas, não fecha a minha conta. Então, a gente sabe que a justiça melhorou, né, os processos, mas ainda são muito demorados. Então, uma conversa, outra coisa que eu faço muito pessoalmente é ligar, né? Aquele negócio de falar assim, devendo 3 condomínios, põe no pau, né? Eu falo, a pessoa pode estar devendo 3 condomínios e está com o marido na UTI. E o outro está devendo 3 condomínios e foi visto aí num restaurante da moda com um carrão novo. Então, são momentos diferentes, então acho que tem que ter um cuidado individualizado. Então, olhar com a inadimplência com muita atenção e caso a caso. Não, e Eu acho, eu até queria trazer uma situação que eu vivi recente lá no meu prédio. Eu vou acompanhando, né, a evolução. E eu sei quem é a pessoa que sempre atrasa 3 e paga, né? Paga os 3 de uma vez, Isso. esquece É uma 2. estratégia, Catarina. Enfim, tem essa pessoa, né? Tem uma outra pessoa que, assim, o ficou sem impontual que a gente fala, né? O É. cara esqueceu o boleto, mas paga. Tem aqueles que a maioria lá do meu prédio é alugado, né? 60% são inquilinos. Tem aquele que deixa de pagar quando tá sem inquilino e depois ele acerta, mas dessa vez ele não acertou, não. E a gente Isso. trocou e-mail para falar da ficha do morador novo, autorização na portaria, coisa e tal. E aí parou de responder. Parou. Esse é o problema, né? Condomínio não tem cheque especial, eu preciso do Exato, dinheiro né? no mês, né? E aí, Isso aí. assim, tá entrando o aluguel, certo? O cara tá pagando o condomínio às vincendas, mas a outra não. Outra coisa que continua dando muito conflito, e no Secov até a gente brincou dos 5 Cs, né? Ah. Carro, criança, cachorro, Cano. cano e calote. Calote. Calote que é é bom. inadimplente, né? É. Então, são coisas complicadas. Você vê, a pet hoje em dia em condomínio tem mais de 50% das unidades com cachorro, ou algum tipo de animal No meu de painel, estimação. no meu painel ontem, Né? que eu participei, era Meu Pet, Minha Vida. Sim. Eu Ah. fiz o censo Ah. dos pets Não e deu das mais de crianças. 50%? No seu No condomínio. meu condomínio, são 56 apartamentos. Ah. Temos quatro crianças fixas que moram lá, 5 flutuantes que fica com avô, pais separados Guarda e tal, compartilhada. guarda compartilhada. E temos, chutem quantos pets? Deve ter uns 25. Olha aí, tá vendo? Mas, 25 metade, né? pets. Metade. Agora, as vagas de garagem estão cada vez menores. As consultoras fazem dentro da lei, mas a lei permite vagas muito estreitas para os carros Precisamos atuais. ver quem faz Então, essas leis, continua aliás, dando né? muito conflito com o carro. Criança é seu filho, então, mesmo fazendo coisa errada, é difícil o pai ter o limite, entender que o filho extrapolou, fala, pô, mas você está perseguindo meu filho, né? Então, realmente, a gente tem muito problema. Pets, a gente sabe que é o filho canino, ou é o gato, né? Então, tem muito problema. Vazamento, a pessoa não tem noção, quer dizer, está prejudicando o vizinho, às vezes quer ajudar a resolver, mas não sabe a quem procurar, o encanador, para fazer o serviço. Então, às vezes, a gente De tem que entrar quem é a por trás e ajudar. responsabilidade, que E às muitas vezes quem vezes a empurra gente pro fala, prédio. não tem Tempo olho de inteiro. super-homem, né? Eu preciso quebrar para saber. Então, muitos dos acordos que eu faço nós vamos quebrar. Se for ramal, é seu, proprietário. Se Então, for Sérgio, coluna, é condomínio. Mas às vezes esse ponto, veja só, às vezes eu tenho gestão que depois eu venho com a conta porque a pessoa fala, não, mas você não me apresentou 3 orçamentos, esse seu profissional que quebrou aqui é muito caro. Então, assim, eu com essa história de obra, de gostar de falar, não, manda o fulano lá e quebra, vê. Depois você descobre que é do tal do fulano, você não consegue passar a conta. Então, é difícil porque as pessoas realmente não entendem. Eu ainda acho assim, olha, tem que deixar muito claro que dentro da unidade, a responsabilidade, a princípio, é do proprietário. E se for do condomínio, a gente tem paga. muita coluna que passa Não, dentro da unidade. não, mas aí eu pago, porque às vezes você vai até lá, o vazamento era dele, você quebrou a banheira dele, você quebrou um negócio, depois que você pôs a mão, fala assim, nossa, era meu? Ah, mas foi você que objetivamente quebrou. São São nuances, problema. né? Tem que tomar cuidado. Isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Que tem, né? Embora tenha, né? o que não pode sabe. ser, pode ser do andar de cima, andar de baixo,
do prédio, né? Mas tem que deixar, eu deixo muito claro quanto a isso. E falo assim, E olha, outro desafio para quebrar vai custar X dinheiro. Se ele vai só quebrar, abrir um buraco. Descobriu? Se você quiser arrumar o seu, né, o seu profissional, Perfeito. mas só que tem um custo antes, tá? Sei lá, R$300 para quebrar, identificar, tá? Isso. Esse R$300 vai ficar por um dos 3. Isso Né? mesmo. E depois aí cada um faz o que Perfeito. quer. Né? Então eu faço dessa maneira. Que eu tenho um prédio que tem muito problema. Do primeiro ao 8º andar tem problema que não tem tamanho, né? Que é da válvula redutora de pressão. Né? Então tem um problema. E lá, o que a gente está falando? Toda vez que tem esse vazamento, e eu tive, esse ano aqui, eu tive uns 5, 6, tem uma ideia nesse prédio, 5, 6. São 16 apartamentos nesse pedaço, do primeiro ao 8º. E eu sempre falo, pessoal, eles já estão até acostumados. Eu vou falar e falo, já sei né, qual é a regra, para não ter problema. Combinado não sai caro, exato, né? não sai caro. E aí você usa o seu. Né? Então esse é um ponto. Mas eu tenho nesse ponto, hoje, uma coisa que tenho muita preocupação, é com essa LGPD, tá? Com a LGPD e com o SNR1. Né? O LGPD causa um problema seríssimo. E a maioria não está preparado para isso. Não está preparado. Graças a não Deus. dá preparado. Então, a gente já preparou com o pessoal, né? Com o pessoal, para a gente tomar um cuidado em termos de informação, principalmente essas gravações. Empresas estão se especializando em nos ajudar e nos assessorar nisso, que são valores muito razoáveis. Não, eu tenho em todos. Vale a pena contratar. Tem que fazer, acho que faz um mês dentro do calendário de vocês, minha sugestão, fala assim, setembro nós vamos cuidar disso. Vai atrás, faz para todos, porque a gente corre um risco muito grande. E eu já sofri condomínios que tiveram processo e por conta da gente ter um DPO, o DPO salvou a gente. Senão vira o síndico DPO. Vira o síndico DPO e não é, lembra, não é o nosso papel. Não é o papel. Mas tem uma coisa, a NR1 eu fiz exatamente no dia 26 que começou, eu chamei todos os gerentes e os zeladores, peguei uma pessoa que conhecia, que não é de administradora, e fiz uma palestra específica. É isso, né? É isso que tem. Então, o síndico tem que tomar cuidado, o gerente, o zelador, e o que tem que fazer? Né? Então, para a gente colocar. Então, tem um telefone vermelho para ligar. O que o telefone vermelho que recebeu, o que ele vai fazer para a gente como síndico, que está meio ainda nebuloso. Inclusive, para mim, a Vila Velha faz a maioria deles. Inclusive, hoje eu falei com o pessoal que está aí. Também, né? E eu vou lá para ver, porque eles mesmos não sabem como. Na hora que receber a primeira reclamação, tem o telefone vermelho, mas não tem a sequência. Então, eu falei, precisa a sequência disso. Mas dizem da prevenção. Isso é quando tem eu estou fazendo, assim, sei lá, estamos trocando ideias. Eu estou fazendo os cantinhos zens em todos os condomínios com aromoterapia. Eu peguei uma empresa que é do mercado, que faz isso para nós. E eu fiz as arinhas de descompressão. Teve muita gente, só que assim, eu levei para o conselho primeiro, porque a gestão, as minhas todas são gestões participativas. Nossa, mas que absurdo. Falei, vamos ver se é um absurdo. Está aqui, tem a nossa ata, eu levei a solução, que é colocar isso na guarita e colocar no local da refeição. Porque isso parece que não é importante, mas as pessoas se sentem... Você tem todos os seus sentimentos, né? Então, você tem olfato, Então, aí a pessoa fala, nossa, estão se importando comigo. Então, eu tentei atacar no ponto de vista de dar, primeiro. Aí, depois, eu concordo, talvez a gente vai abrindo esse caminho para, se for o caso... Tem depois... um canal de denúncia, né? Tem que... isso eu já tenho pela LGPD. Na minha certificadora, eu já tenho o canal de denúncia que fica... já está implementado. Já está implementado. E serve para funcionários também. Para todo mundo. Bacana. Catarina, o último ponto também que eu acho que a gente tem que evitar conflitos jurídicos é reformas em condomínios, né? A gente está tendo muito, né? Tanto os apartamentos novos que vem pelado, o cara tem que fazer tudo, quanto apartamentos mais antigos em pontos nobres, que às vezes está mudando até de proprietário, e o cara arrebenta tudo e começa o apartamento novo. E não termina a obra, então isso NBR 16280 na veia, né? Então 16280 realmente veio para ficar, funciona muito bem, mas eu acrescento sempre um ingrediente que é fiscalizar a obra durante a obra, né? Sim. Então eu peço a documentação para o síndico ter a documentação e arquivar, que não é responsabilidade dele monitorar a obra, mas eu
combino com o pessoal do condomínio de contratar uma empresa para fazer uma vistoria mensal em todas as obras que tiver no prédio em andamento. Mas isso é E eu custo, já né? consegui evitar um monte de problemas sérios. Que o cara estava furando a viga para passar ar-condicionado, Não. mudando disjuntor, quer dizer, fazendo coisas seríssimas em termos de segurança, né? E se a gente não faz nada, você vai ver isso lá na frente com tudo pronto, vai acabar no judicial, porque o cara fala, desculpa, meu apartamento está pronto, então vou me mudar, né? Então, essa vistoria durante as reformas tem ajudado a evitar muitos problemas. Problemas jurídicos. E, gente, estamos aqui caminhando para o final, Caramba. então temos 30 segundos cada um, que eu queria fechar aqui o nosso bate-papo, até querendo saber a opinião de vocês em cima do nosso tema, né? O síndico do futuro, gestor, terapeuta ou CEO. O que vocês acham? Qual que é o palpite de vocês que esse síndico do futuro vai ser? Vai ser um gestor de patrimônio? É o líder da comunidade, / terapeuta? Ou um executivo responsável pela experiência dos moradores? Lígia. Eu vou pela área do CEO e acho que tem que ser um CEO moderno, que ele motiva, então ele é um líder. Por isso é que as pessoas te procuram às vezes, porque tem muita gente que procura para dar palpite na vida. É muito interessante, porque você motivou aquela pessoa, você inspirou e parece que você é uma pessoa que sabe conduzir problemas. O síndico resolve problemas, é só isso. Se não existisse problema, a gente não tinha nem por que estar lá, né? Então, eu acho que é dessa maneira, é um CEO, mas tem que ser um CEO que vai respeitar aspectos humanos e não aspectos financeiros. O problema é que a gente relaciona CEO com dar lucro nas empresas. O CEO do condomínio, que é o síndico, ele dá o quê? Bem viver. Bom, senso de vizinhança, morar num lugar gostoso, trabalhar num lugar que você é respeitado. Então, o senhor que entrega isso é um bom síndico. Bacana, Sérgio. Eu gosto muito da visão do gestor, porque o gestor ele precisa fazer a coisa funcionar. Essa é uma das principais funções do síndico, né? Então, parte financeira precisa estar equilibrada, a gente precisa ter gestão de contratos, a gente tem que ter gestão de pessoas. Então, gestão, para mim, é muito forte na função de síndico, né? CEO também eu gosto muito, mas eu vou mais nessa parte financeira, porque eu acho que para 95% das famílias, o apartamento é seu maior patrimônio. Então, ele precisa estar bem gerido. E o mais difícil é conseguir aprovar obras em áreas comuns. Você pode ver. O cara gasta um dinheirão no apartamento dele, que ele pôs R$1, vai valer R$1,20, mas a gente não consegue aprovar obras na área comum, que cada real que eu puser talvez fique valendo R$3, R$4, R$5. Então, acho que o CEO, tendo essa visão de futuro, de planejamento de médio e longo prazo, faz toda a diferença. Eu gosto muito de pegar, às vezes, prédios de padrão alto, que é o meu perfil, em bairros nobres, mas prédios mais antigos. Por quê? Porque você tem todo esse potencial de recuperação de valor patrimonial. E várias vezes a gente conseguiu isso. Não é que não tem que gastar, mas tem que gastar bem. E essa valorização, você entra num círculo virtuoso. Poxa, eu gastei esse dinheiro, mas olha meu prédio. Meu filho veio aqui e falou que o meu prédio está super bonito. Poxa, um amigo meu ofereceu, se quer vender o apartamento por muito mais do que eu imaginei. Então muda o ciclo do prédio, que às vezes você vai ficando naquele marasmo e o teu patrimônio vai depreciando. Então essa visão de CEO eu gosto bastante. E por final não tem como não ter a visão de terapeuta também, né? Porque as pessoas estão carentes, estão muitas delas sozinhas, precisando de atenção. Então acho que essa parte humanizada da gestão precisa estar muito presente também. Milton. Eu acho também que tem que ser o CEO, mas aquele CEO humanizado que você falou, né? Humanizado. Ele tem que ter, né, toda a gestão, ele tem que estar, né, deixar tranquilo a gestão, mostrar como é que está a gestão para ele, comunicando, falando assim, olha, nosso condomínio está saudável, não está saudável, né, foi feito isso, quer dizer, comunicar isso, em primeiro lugar. Segundo, dar atenção para as pessoas, né, para as pessoas. E aí dá para o proprietário e dá para o filho. Para o filho, para a gente não ter. Por exemplo, agora, essa que nós fizemos, né? Eu tento ter, né, num prédio esse é onde eu moro, que tem esse negócio da figurinha da Copa do Mundo. Né? Então, aí a também gente... tem bate-bafinho. Então, aí no domingo, né, 6 horas da tarde, nós reunimos todo mundo. Posto de troca. Posto de troca, e a administradora, nesse caso, deu
né, um número de pacotes de coisa. Falaram, nós vamos sortear isso aqui. Uau. Então, para quem estiver Olha aqui... que marketing bom para a administradora, colocar ali o logo no pacotinho. Não, ele bota um pacotinho com uma caixinha, né, dizendo o seguinte, olha, esse é para o condomínio tal. Que legal. Né? Então, a gente foi fazer isso aí. Aí a criançada falou, pô, tio, por que você não faz isso sempre? Eu podia fazer, né, da cor. Então, fazendo... 1.000 figurinhas a R$1 a figurinha, só trocando. É só trocando, exato. Então, mas aí apareceu não só a criança, e E um o pai monte de também, marmanjo né? que no dia a dia... Você olha pro cara e sai tudo engravatado, tudo direitinho, você fala, pô, nem vou conversar com esse cara que você deve ser o CEO lá da multinacional XYZ, né? Mas aí eles chegaram lá e sentavam com a molecada no chão. Tinha as mesinhas no salão de Os festa. adultos também com seus álbuns, Com né? seus álbuns, exato. Muito Com bom. seus álbuns e discutindo no mesmo nível da Que criançada. legal, né? Aí depois falou, pô, que iniciativa legal. Isso, né? quando a gente Isso vê isso, faz sentido, faz né? sentido, Conecta claro, muito as né? pessoas Então, nessas iniciativas. isso toca muito. Então, eu acho por isso que eu falo, é um gestor, né, que é CEO, gestor... Iniciativa simples que traz um resultado Exato, incrível. e coisas simples que tem uma tremenda de uma repercussão. Essas festinhas simples em condomínio, né? Que volta Festa junina, festa junina, criança. Páscoa, Legal. Natal, né? Incrível como eu tenho prédio que o pessoal se envolve. É. E agora eu tô vendo lá no bairro das Perdizes, que tem aquelas ruas com menos trânsito, né? A Então, molecada fez a pintura da rua. Que legal. Coisa que a gente fez na Copa de 70, né? exato. Bonitinho, Envolveu né? todo mundo, os prédios vizinhos, todo mundo queria ir lá pintar, né? Foi uma coisa Mas muito é importante, bacana. eu tenho envolvido, isso, né, que agora esse eu fiz junto com a administradora. E tem, por exemplo, Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, né? Halloween, Aí né? tem determinadas pessoas que têm o conhecimento e gostam disso, eles agitam tudo. Então, Fazem falam, a tem uma decoração. verba X, tem uma verba é um X. grupo de ali, aquele trabalho, negócio, Isso, é um grupo tem de que trabalho. ter um né? grupo de E trabalho a outra disso. coisa que ele está fazendo... E é um síndico CEO, porque daí você delegou para um Exato. grupo de Porque trabalho. se for você conduzir- também pendurar todas as bandeirinhas Não e dá. vestir de bruxa, não. Não, mas eu posso pendurar a bandeirinha. Mas, e Só outra permite coisa, usar, mas o dinheiro só Exato. quem entrou, né? Não Exato. podemos gastar o Mas dinheiro outra do coisa que condomínio. estou fazendo, nos últimos 4 projetos que tem no prédio onde eu moro isso, tá? Que lá eu sou síndico, né, orgânico. Os últimos 4 projetos que a gente fez junto com o conselho e um do conselho ficou Assumiu. gerenciando. Muito Tá? bom. Então a gente fez isso com pintura, com a reforma da área Excelente. comum, com a, né, toda a parte Comissões, de né? Eu gosto controle. muito de trabalhar com comissões, né? Que funciona bem, né? Mas isso funciona. E o cara pega como é um problema dele. Ele tem que resolver. E ele tem que dar continuidade até um prazo X. Aí depois entrega de volta, a hora que está funcionando, bom. entrega Já de está volta treinando pro a prédio. sucessão, né, Exato. Newton? Gente, preciso agora encerrar. Obrigada. Estouramos aqui o nosso igual o Jô tempo. Soares, né? Que pena. Nosso papo foi muito bom. Muito obrigada, Newton, Sérgio e Lígia, por essa troca super rica. E este foi mais um episódio do podcast do Enacom, aqui diretamente do Secov São Paulo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, Boa, obrigado. Obrigado. Obrigada. Valeu.